Então, bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez que está aqui na nossa casa, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos. Os demais já vieram outras vezes, sintam-se acolhidos também. A gente vai iniciar o nosso horário de atendimento, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. A letra da oração vai estar aqui na tela, se alguém quiser cantar junto com a Paula Zamp, que é a que faz a oração aqui pra gente, fiquem à vontade, tá bom? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O tema da nossa palestra hoje é nossos professores. Todo mundo aqui, estamos no mês de outubro, né? Mês dos professores, mês de Kardec, né? Mês do nascimento de Kardec. Então, por isso que eu escolhi esse tema, né? 3 grandes professores que nós temos no meio cristão. E os nossos animaizinhos aqui representados são os meus animaizinhos, inclusive. O Chorãozinho, a Lilica e o Miau Miau, que não convivem com os dois por causa desse aqui. Esse aqui ainda não tem capacidade de aceitar um gatinho dentro de casa. Mas todo mundo que está aqui tem grandes ou pequenos professores em casa e eles nos ensinam muitas coisas. Mas vamos abranger um pouquinho mais a nossa discussão de hoje. Começando por esse tripé que nós chamamos dentro da doutrina espírita, que é Moisés, Jesus e o Espiritismo. Inclusive, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, já começa falando sobre essas 3 figuras importantíssimas para todos que são cristãos e para nós espíritas, né, no caso, o Espiritismo. Por que Moisés foi um grande professor para a gente? Porque ele trouxe os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus, que servem para todas as religiões cristãs, isso é atemporal. As leis de Moisés servem para todos os tempos, para todos os povos, né? As leis humanas mudam de acordo com as épocas, de acordo com as conveniências, mas as leis de Deus são imutáveis, né? Então, ele foi um primeiro grande professor que nós tivemos aqui na Terra. E depois veio Jesus, veio nos ensinar tantas coisas, né? Eu peguei aqui só um dos itens, dentre tantos que Jesus veio nos ensinar. Que ele resumiu a lei de Moisés no amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o quanto é difícil ainda para nós amarmos o próximo, o quanto para algumas pessoas ainda é difícil, por exemplo, acreditar na bondade e na magnidade de Deus. E quantas pessoas ainda têm dificuldade de amar a si mesmo. Então Jesus veio nos ensinar, veio resumir a lei de Moisés para que a gente reflita e para que a gente aplique da melhor maneira possível
no nosso dia a dia, para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. E isso inclui os nossos animaizinhos também. Só um parênteses, né, desse tripé que a gente falou aqui. Jesus falou amar ao próximo como a si mesmo. E Mahatma Gandhi veio complementar o ensinamento de Jesus dizendo que tudo que vive é teu próximo. Jesus não especificou ama esse, ama aquele, ou deixe de amar aquele outro. É para amar ao próximo. E Gandhi veio complementar ou reforçar o que Jesus veio nos trazer. Porque para muitos humanos é fácil, entre aspas, amar outros humanos. Mas ainda é difícil, por exemplo, amar os nossos animaizinhos. E mesmo para nós que dizemos que amamos os nossos animaizinhos, muitas vezes nós amamos o nosso cachorrinho e o nosso gatinho. Mas e os outros? Os outros também são filhos de Deus. Então, quando é amar tudo que vive ao teu próximo, a gente tem que ampliar esse conceito, né? Para a gente pensar e refletir. E aí sim veio o Espiritismo. Jesus já veio anunciando, né, que ele enviaria o Consolador prometido, e para nós espíritas consideramos que o Espiritismo é esse Consolador prometido por Jesus. No túmulo de Kardec tem essa frase, que acho que não foi ele que disse, mas que sintetiza muito aquilo que o Espiritismo acredita. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Todo mundo que está aqui nasceu um dia. Todos nós, um dia vamos morrer, o nosso corpo físico vai morrer. Mas nós teremos outras oportunidades, como já tivemos anteriormente. Então vamos renascer, vamos ter as novas oportunidades que Deus nos dá e estaremos sempre progredindo. Agora, essa encarnação que nós temos é a melhor encarnação que nós temos. Porque a encarnação que nós temos é a oportunidade de conhecer um pouquinho que seja as leis de Deus. Então vamos aproveitar para que numa próxima encarnação que a gente vai ter, com certeza, que seja uma encarnação de aprendizado, que não seja tantas dívidas a pagar. Outro pensamento aqui de Kardec, fora da caridade não há salvação. E Kardec foi muito feliz ao colocar isso como uma das bandeiras do Espiritismo, porque na época de Kardec, século XIX, a igreja dizia que fora da igreja não há salvação. E a caridade ela pode ser praticada por qualquer um, independente de bandeira religiosa. Bom, aí nós tivemos nossos outros professores. Chico Xavier, né, que foi, digamos, um mestre para todos nós, enquanto espíritas, e ele teve duas grandes figuras importantes que psicografaram por ele. A primeira, André Luiz, no livro Nosso Lar, logo no início do livro Nosso Lar, tem uma mensagem do André Luiz que acho que sintetiza um pouco aquilo que ele veio nos trazer. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, a morte, um sopro renovador. Inclusive essa frase aqui está no filme, para quem assistiu o filme, logo no começo ele fala essa parte aqui que está no livro Nosso Lar. André Luiz, para quem não se lembra, para quem não sabe, foi um médico aqui na Terra e era um médico extremamente materialista, mas que quando chegou no mundo espiritual, né, teve o seu despertar depois de um tempo, né, vivendo regiões não muito felizes, e veio nos trazer o relato dele, a visão dele do mundo espiritual, né? E para todos nós que ainda muitas vezes estamos tão apegados à matéria, o André Luiz é um grande exemplo para todos nós. E talvez o grande nome, né, que psicografou por Chico Xavier foi o seu mentor espiritual, Emmanuel, que inclusive foram feitas reuniões para as filmagens do filme Emmanuel, a cinebiografia do filme Emmanuel. Para quem segue o perfil do Wagner de Assis, que foi o diretor do Nosso Lar, entre outros filmes, já escolheu o elenco, já começaram ali as primeiras reuniões para o filme que deve ser lançado no ano que vem. E o Emmanuel deixou esse pensamento para o Chico, que é uma frase que acho que todo mundo já ouviu em algum momento. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O que já foi, não tem volta. Mas a gente pode começar uma nova vida, um novo despertar a partir de agora. É o pensamento que Emmanuel nos deixou. E aí, trazendo para a nossa realidade aqui dos animais, esse mês de outubro nós tivemos o desencarne dessa senhora fantástica, chamada Jane Goodall. Foi primatologista, etóloga, antropóloga, brigou no bom sentido muito pelos animais. Deixou um legado fantástico
para que todos nós que amamos os animais de uma forma muito mais ampla, a gente possa pensar e refletir. E ela deixou até um vídeo que circulou na internet, eu fiz questão de transcrever o vídeo, que eu achei muito interessante a fala dela, ela que é uma cientista, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com religião, e deixou um tapa com luva de pelica na cara de muitos cientistas e de muitos de nós que dizemos que amamos os animais, mas que muitas vezes a gente deixa para lá algumas coisas. Ela diz assim, pessoas, né, falaram para ela, Jane, você não devia dar nomes aos chimpanzés. Eles são seus objetos de pesquisa, eles deveriam ter números. Jane, você não pode falar sobre os animais terem personalidade, mente e emoção. Isso é exclusividade nossa, humana. Você não pode ter empatia por seus objetos de pesquisa. Para ser uma boa cientista, você tem que ser objetiva, e para ser objetiva não pode ter empatia. Infelizmente, esse é o pensamento de muitos cientistas ainda, né? E aí, vem ela falando. Bom, eu tive um grande professor quando eu era criança. Um professor que já havia me ensinado o que esses professores estavam dizendo e que era uma besteira absoluta. Esse professor, muitos de vocês, também tiveram. E ele foi o meu cachorro Rusty. E se você tem um cachorro, um gato, um porquinho da Índia, um coelho, um papagaio, qualquer um deles, você sabe perfeitamente que nós não somos os únicos seres no planeta com personalidades, mentes e emoções. Uma cientista falando isso. E gradualmente, a ciência então passou a aceitar que somos parte e não separados do restante do reino animal. Olha que fala impactante, ela falou isso num congresso, no meio de várias pessoas, de vários cientistas. Ainda no meio espírita, nós temos alguns companheiros espíritas, ainda têm dificuldade em aceitar que os animais têm emoções, que eles sentem dor, que eles têm sentimentos, que eles têm espírito. E o espiritismo, ele tem 3 aspectos, religião, filosofia e ciência. É a ciência falando isso. E para encerrar, uma fala do nosso querido irmão Marcel Benedetti, que está no livro Meus Amigos Inteligentes. Uma senhora, observando sua janela, percebeu que um morador de rua estava se ajeitando para dormir em uma noite fria de inverno. O senhor enrolou-se no que podia para se aquecer, e enquanto o cão que o acompanhava se deitou, escondendo o focinho sob a cauda, aquela senhora então resolveu levar um cobertor para eles, para que eles pudessem se aquecer. Ela voltou para casa e observou pela janela. O cão acordou e, arrastando o seu novo cobertor, colocou sobre o seu companheiro humano e deitou-se ao seu lado. Este comportamento parece algo semelhante ao sentimento de compaixão encontrado entre humanos, entre alguns humanos. Então vejam que grande lição que esse cãozinho deu para essa senhora que observou e que o Marcel retratou aqui para a gente nesse livro fantástico chamado Meus Amigos Inteligentes. Então, além dos professores que a gente viu lá, Moisés, Cristo, Espiritismo, esses nossos professores que nós temos em casa e tantos outros que estão por aí, muitas vezes sendo subjugados por outros seres humanos, temos muito que aprender com eles. Então essa era a lição para amanhã de hoje, que a gente possa interiorizar tudo isso da melhor maneira possível, praticar e principalmente honrar os professores que nós temos. Porque todo mundo que está aqui, que ama seus animais, tenho certeza que aprende um pouquinho a cada dia com eles. Uma ótima manhã a todos, que Jesus esteja sempre presente nos lares e nos corações de vocês.